Agora, quando eu começo a utilizar o artifício da angulação do raio, eu começo a entender a importância da decomposição vetorial dessa imagem. Então, eu tenho uma fusão de imagem, eu tenho um componente vetorial x e y para montar essa imagem que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa, eu vou mudando a angulação crânio-caudal do raio, exatamente para alinhar o platô superior do nível que eu quero trabalhar. Então, aqui é a primeira etapa para eu poder começar a entender a anatomia e, principalmente, para o raio me ajudar a eu começar a montar um raciocínio anatômico dentro dessa estrutura. A partir daí, eu começo a utilizar a aquisição oblíqua, biplanar, ipsilateral, para eu começar a identificar as estruturas. Então, agora eu consigo identificar o pedículo de L4, o pedículo de L5, toda a hipertrofia facetária daquele complexo, com esclerose do platô. Eu vejo a interface articular, a IAP de L4, a SAP de L5, e eu consigo ainda ver que a ponta da SAP de L5 do lado esquerdo está próximo da porção neural do forame L4 e L5, comprimindo a raiz emergente de L4 desse lado. Então agora, depois de colocar os campos, vamos preparar para a punção. Então aqui a gente vai só marcar a distância bicortical do corpo vertebral superior. Então aqui a gente já fez a marcação, devidamente posicionado no acesso biplanar oblíquo 30 graus ipsilateral, então do lado esquerdo. E o mais importante é eu ter exatamente esse ponto de ancoragem, que equivale à incisura vertebral superior na borda medial do pedículo inferior. Então eu defino ali o ponto e eu vou colocar na pele o meu ângulo de ataque, respeitando a porção neural do forame. Então aqui eu tenho a agulha, só para a gente poder marcar o ponto. Então aqui vai ser o nosso ponto de entrada na pele, exatamente para fazer o ataque nessa região. Então agora eu já entrei com a agulha exatamente no ponto cutâneo do acesso. E agora a ideia é fazer com que a ponta da agulha, guiado pelo acesso biplanar oblíquo, chegue exatamente no nosso ponto de ancoragem. Lembrando que o osso é uma estrutura de segurança para nós. Então eu vou por visualização direta, chego, bati na SAP. Então eu estou sentindo aqui a SAP de L5. E agora eu vou só colocar exatamente no meu ponto de referência. No oblíquo, então eu respeitando a borda medial do pedículo de L5, tá? Agora eu vou voltar, solto o crânio caudal, vou voltar a 0 graus, para a gente ver o ângulo de ataque, ótimo. Então agora o perfil de segurança, a gente consegue ver que a ponta da agulha está exatamente no alvo que a gente definiu previamente, e a gente consegue observar nessa região que eu tenho estrutura óssea protegendo tanto a porção caudal da agulha, como a porção anterior da agulha, respeitando então esse ponto de ancoragem para aumentar a segurança do procedimento. E aqui a gente consegue ver que a porção neural do forame de L4 está completamente longe desse acesso e a gente acompanha o acesso ao longo de todo o trajeto dele. Então, agora que a gente já checou a posição, eu consigo funcionar o disco com segurança. Então, agora eu estou dentro do disco, solta o oblíquo para mim.
Então aqui eu já passei da borda medial do pedículo, eu já estou no ânulo, passei do ânulo, olha lá, ó, estou seguramente dentro do núcleo pulposo. Agora nós vamos começar o acesso transforaminal. A gente vai para o inventário final de um acesso transforaminal L4, L5 do lado esquerdo, onde a gente consegue observar a grande foraminoplastia. Tivemos que drilar a borda ventral da SAP de L5 desde o começo. A gente consegue ver até a ponta da SAP, chegando até aqui no fundo, o ligamento amarelo preso na borda medial dela. O pedículo de L5, a gente está vendo a extensão, toda a raiz descendente de L5, tanto a porção medial como a porção lateral livre e pulsante. A gente acompanha toda a raiz descendente de L5. A gente consegue observar a trabeculação óssea do corpo de L4, ânulo fibroso, a porção L4, núcleo pulposo, ânulo fibroso, a porção de L5. A gente consegue observar o corpo de L5 ao fundo, onde eu estou apoiado o bisel. Então a raiz completamente livre. E quando eu olho para cima, eu vejo a raiz emergente de L4 completamente livre, mostrando uma descompressão efetiva, tanto da raiz emergente de L4, como da raiz descendente de L5. Então aqui, agora a gente vê o resultado da radiografia final no controle. Aqui a posição oblíqua biplanar pré-operatória, onde a gente consegue ver a borda medial do pedículo de L5 e toda a ponta da SAP aqui. Agora no resultado final, a gente consegue ver a mesma borda pedicular de L5, a retirada completa da ponta da SAP, mantendo a articulação da base da SAP com a IAP de L4, favorecendo a estabilidade desse segmento. Só que a gente consegue ver um bloco todo agora, que vai da borda medial até o forame de descompressão ampla por meio de um acesso transforaminal.